Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, a semana passada vocês viram um pouquinho sobre as pesquisas do arqueólogo Walter Neves e da arqueóloga Niede Guidon. Essa semana a gente vai estar vendo um pouquinho sobre os sítios arqueológicos aqui em Goiás, tá? Então a gente vai conhecer alguns, eu vou mostrar alguns aqui para vocês nesses slides. E ao final eu vou solicitar que vocês aprofundem um pouquinho a pesquisa sobre um deles, o que vocês mais gostarem. Aí eu vou dar todas as orientações no final desses slides, ok? Então, pessoal, o primeiro parque arqueológico que a gente vai conhecer fica em Serranápolis, perto de Jataí, Rio Verde, certo? Serranápolis é considerada uma das mais importantes regiões arqueológicas do continente, pela quantidade de pequenas grutas com vestígios de ocupação e pelo bom estado de conservação do material que é encontrado. Ou seja, os arqueólogos, todo o material retirado dessas grutas era de fácil manuseio e de fácil identificação, porque a conservação deles permitia uma análise bem detalhada. A área do município de Serranópolis despertou a atenção de estudiosos. Por quê? Porque tem uma grande variedade de pinturas e gravuras rupestres e, além disso, ainda apresenta uma ocupação humana muito antiga, que data aproximadamente 11 mil anos antes do presente, ou seja, antes do século XX, do início do século XX. Tá? Então, é uma das áreas arqueológicas mais ricas e importantes do Brasil. Observem aí, né, uma vista de dentro de uma das cavernas lá. Olha como os desenhos estão bem conservados, bem preservados, e é isso que leva os arqueólogos e pesquisadores a se interessarem por essa área. Mais uma foto, né, de dentro de uma gruta lá em Serranópolis, para você observar aí os detalhes das ilustrações rupestres aí. Olha que vista linda da Serra de Serranópolis aí, do Parque Arqueológico em Serranópolis, né? Em Goiás, as pinturas rupestres, né, encontradas aqui no Cerrado, em Goiás, elas destacam-se porque elas são muito de cores exuberantes, muito bem definidas. Entretanto, elas não estão todas devidamente georreferenciadas. O que significa isso? Elas não estão todas cadastradas e organizadas num catálogo para que os arqueólogos e pesquisadores possam estar pesquisando mais a fundo aí esses povos que viveram nessa época aí. A quantidade de vestígios da presença humana na pré-história destaca-se nesses sítios arqueológicos, tá? Foram encontrados indícios de que a região foi ocupada por mais de 550 gerações de homens antes do presente. Então, olha a quantidade de pessoas, né, dos nossos ancestrais que passaram por essa região aí. Durante uma escavação na Gruta do Diogo, em Serranópolis ainda, foi encontrado um esqueleto datado em 11 mil anos e que ficou conhecido como Homem da Serra do Cafezal, um dos esqueletos humanos mais antigos já encontrados na América do Sul. Veja aí a ossada dele. Um outro parque arqueológico muito importante encontrado em Goiás também fica no município de Formosa. Chama-se o Povoado de Bisnal. A região é formada por cachoeiras, montanhas, cerrado de mata aberta e fechada e de um incrível sítio arqueológico. Observem como esses desenhos feitos numa rocha lá em Bisnal, como é interessante
E os arqueólogos investigam como eles foram feitos. Isso é um grande mistério ainda. O sítio arqueológico de Bisnau é uma área protegida dentro de uma fazenda particular. A região conta com indescritíveis figuras em suas formações rochosas. São mais de 29 sítios nas imediações. Neles encontram-se sinais gráficos em pedras que vão desde escavações rupestres de baixo relevo a pinturas monocrômicas. O local esconde grandes segredos dos nossos antepassados. Bem interessante, né? Observem aí as imagens para vocês verem como é interessante. São interessantes, né? Essas marcas aí nas rochas. Caminhando um pouquinho mais por Goiás, nós chegamos na cidade de Paraúna. Ela está localizada no sudoeste goiano, onde podem ser encontradas grandes montanhas rochosas que lhe conferem uma característica bastante peculiar. As formações rochosas lembram verdadeiras construções que poderiam pertencer a um passado muito remoto e desconhecido de nossa terra. Olha que interessante as rochas, os formatos dessas rochas aí lá de Paraúna, né? Ainda na cidade de Paraúna, o sítio arqueológico Serra das Galés é um local místico e bastante procurado por sua beleza, onde há estranhas formações rochosas com figuras esculpidas pelo vento ao longo de milhares de anos. Elas impressionam pela semelhança com animais, pessoas e objetos. É uma espécie de cultura megalítica milenar. De acordo com os geólogos, a formação rochosa é de idade termocarbonífera, com cerca de 290 milhões de anos, e provenientes de erosão que deu formas tão originais às rochas. Então, essas rochas elas não foram feitas pelas mãos humanas. Foi a própria natureza que foi tecendo essas figuras aí, né? Que no nosso imaginário a gente imagina um monte de coisa. Bom, na cidade de Ipameri, nós temos a Serra da Arnica. Ela recebe esse nome porque ela tem muito dessa planta arnica no local. Uma das grandes atrações é um muro formado por pedras e que tem uma incrível figura que lembra um felino em posição de esfinge. Essa imagem aí de baixo, tá vendo? Esta ruína, ela se assemelha muito com as encontradas em outros sítios arqueológicos, como a Ilha da Páscoa, em Machu Picchu, no Peru, e no Egito se encontram também construções semelhantes a essas. Então, isso é um grande mistério, como que os humanos que viviam aqui na América tinham o mesmo estilo, a mesma arquitetura de construção de pessoas que viviam tão longe, né, como lá no Peru ou no Egito. Chegamos aqui ao final e agora a pesquisa, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um sítio arqueológico de Goiás. Não precisa ser um desses que eu coloquei, ou pode ser, aí você que vai decidir, certo? Depois que você escolher esse sítio, você vai seguir esse roteiro da pesquisa. Você vai colocar o nome do sítio, a localização dele, em que cidade, em que região de Goiás ele fica, quando ele foi descoberto, quais as políticas de preservação, ele é protegido pelo município, pelo estado, tem alguma política de preservação em relação a esse sítio ou não. E aí você vai buscar fotos e explicações de alguns achados arqueológicos nesse sítio. Então, o que foi encontrado de importante, o que os arqueólogos já encontraram nesse sítio de importante. Toda essa pesquisa você vai fazer no seu caderno, certo? Não precisa fazer em papel amasso, que quando nós retornarmos eu vou estar listando essa pesquisa aí sua,
ok? E depois a gente vai bater um papo lá na plataforma sobre o que vocês encontraram, certo? Um abraço e se cuidem!